Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Na resposta que deu a seus discípulos quando estes, dizendo: Mestre, come, lhe pediam que se alimentasse, Jesus afirma veladamente não estar sujeito às necessidades e contingências materiais da humanidade. Afirma, pois, veladamente, sua natureza extra-humana. Confirmando o que dissemos no comentário dos 3 primeiros evangelhos, essa resposta mostra que Jesus não fazia realmente refeições como os homens o supunham, que só as fazia aparentemente quando era necessário ou para convencê-los de que, de fato, tinha a natureza humana que lhe atribuíam e na qual era preciso que acreditassem a fim de que a sua missão fosse aceita e produzisse frutos, ou para lhes dar um ensinamento, um exemplo de caridade, de perdão, de amor. Dando aquela resposta, o Mestre também obedeceu ao propósito, repetimos, de provar a seus discípulos que um só objetivo tinha, um único pensamento: prosseguir na obra de regeneração que empreendera. Os campos de que fala Jesus a seus discípulos, convidando-os a contemplá-los, já alvejantes e prontos para a ceifa, representam os países aonde ele os mandava adiante de si e nos quais se encontravam homens preparados a receber a boa nova, a ouvir e guardar a palavra de verdade, a se lhes grupar e a segui-lo a ele. Jesus era o que semeia, os discípulos eram o que colhe. Trabalhando pelo progresso de seus irmãos, eram recompensados pelo progresso pessoal que realizavam. Neste progresso estavam os frutos que colhiam e que lhes aparelhavam o caminho para a perfeição. Eu vos enviei, disse-lhes Jesus, para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Segundo o Espírito que vivifica, Jesus, por essas palavras, exprime um duplo pensamento. Alude primeiramente à influência espiritual que por sua ação oculta sobre os homens e sem que estes tivessem dela consciência, os preparava a escutar e receber a palavra dos discípulos. Os Espíritos preparavam os campos onde Jesus mandava que seus discípulos ceifassem. Alude também aos Espíritos que, ou errantes ou encarnados em missão, trabalharam antes dos discípulos pelo progresso do espírito humano, prepararam o advento do Verbo, executando obra que aos mesmos discípulos tocava continuar. Mais longe ia ainda o pensamento de Jesus, alcançava o futuro, os tempos da era nova do cristianismo do Cristo, a era espírita que se inicia. Ele é ainda agora o que semeia. Falo por intermédio dos Espíritos do Senhor, órgãos do Espírito da Verdade. Apóstolos da nova revelação, vós todos que caminhais nas pegadas do Mestre, que vos esforçais por difundir a fé e reconduzir ao aprisco as ovelhas tresmalhadas. Todos vós semeais com Jesus, que é o Espírito da Verdade, porque sois o que ceifa, e partilhais da alegria do Mestre,
ao virdes que surgem as espigas da próxima colheita. Os campos que já branqueiam e se mostram prontos para a ceifa são todos os homens que, escutando as palavras de verdade, as pesam e comentam, e volvem à fé pura e adoram em espírito e verdade. E esses, a quem tal acontece, não se rejubilam? E vós não partilhais da sua alegria? Não rejubilais com os que colhem essa alegria? Sim, que eles, por sua vez, se tornam o que semeia com Jesus e ceifa. Mas, sobretudo, diante do pai de família é que experimentareis arroubos de ventura e de reconhecimento, vendo ali agrupados os que semeiam e os que colhem, a entoarem estreitamente unidos louvores ao Senhor. Que assim seja com relação a vós, ó bem-amados. Essa a bênção que vos enviam os que velam por vós. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.